Pois vamos resolver aqui agora a questão 4 da página 315 da apostila 3. Essa questão ela mostra um bloco de massa igual a 100 quilos e ela diz que ele está em equilíbrio estático. Olha só, informação importante. Pessoal, se ele está em equilíbrio estático, significa que com certeza tem duas coisas que estão em equilíbrio, ou seja, estão igual a zero. Uma delas é a força resultante. A força resultante deles tem que ser igual a zero sobre o sistema. E a outra são os torques resultantes. O torque resultante dele é igual a zero. Essas são as duas condições para que qualquer coisa esteja em equilíbrio estático. Pois bem, aí ele pede, então, ele dá ao sistema e pede a tração no fio ideal AB em newtons, né? Tá certo, então essa a gente grifa essa informação. Pois vamos lá, pessoal, de cara aqui que a gente pode perceber é que esse fio ele é dividido em dois. Então eu vou ter uma tração aqui entre o meu bloco e esse meu nó, e do nó para o fio A, para o ponto A, perdão, no fio AB, que é o que ele quer, a tração nesse fio, e do B para o C, e faz um ângulo de 30 graus aqui com o teto. Pois bem, primeiro vamos enunciar as forças existentes essas trações, forças existentes nesse sistema. A gente vai ter a tração de B para C, eu chamei de TBC. A tração que vai de A até B, e a própria tração do fio que vai do ponto B ao bloco, certo? Nós temos também, pessoal, considerar a força-peso. Aqui a gente está considerando as forças aqui no sistema, certo? Contudo, pessoal, veja só, essa é uma questão que será resolvida por diagrama de forças, tá certo? Repare bem que aqui a gente tem várias forças e a gente está tratando com equilíbrio. Contudo, como a gente tem essa condição aqui, ó, força resultante igual a zero, então a gente vai transformá-la, consequentemente, numa questão de diagrama de forças. Ela é uma questão que dialoga a estática com a dinâmica. Pessoal, repare bem, para que a gente resolva esse diagrama de forças, aliás, para que a gente faça o diagrama de força e resolva esse problema, a gente precisa transformar essa tração BC em uma tração dividida em vertical e horizontal. Repare bem, pessoal, como eu posso fazer isso, já que ele está na vertical? Pessoal, repare bem, esse ângulo de 30 graus aqui, ó, é esse mesmo ângulo de 30 graus aqui, não é verdade? Pense um pouquinho comigo que você vai conseguir achar essa solução. Isso aqui não passa de geometria, não é? Então pronto, sabendo disso, pessoal, a gente consegue dividir essa tração em duas e colocar em função também desse ângulo, tá certo? Na horizontal eu chamei tração CBX, ou seja, TCBX, e na vertical ficou o TCBY, tá bom? E note que eu vou poder descrevê-la em função do seno de 30, o TCBY, e o TCBX em função do cosseno de 30. Não é verdade? Afinal, esse ângulo aqui de 30 vai ser esse mesmo ângulo. E se você quiser lembrar isso, é só rever nossas aulas passadas, que a gente trabalhou bastante com esse conceito. Pessoal, veja só que interessante e importante. Olha só, aqui a gente tratou várias forças, incluindo a força-peso. Mas, como esse bloco está em equilíbrio, eu vou dar um bizu para vocês. Pessoal, o ponto-chave do equilíbrio é esse ponto aqui. Por isso que eu chamei, inclusive, esse ponto de equilíbrio, tá certo? O que acontece, pessoal? Eu vou desprezar todas as forças que não estejam, todos os pares de força que não estejam relacionados a esse ponto. É por isso, pessoal, que agora, embora tenha um peso aparecendo aqui, eu vou pensar somente nas forças que estão atuando nesse ponto, que é o nó de divisão das trações, ok? Então, agora a gente vai analisar o diagrama de força atuante nesse ponto de equilíbrio, que é nesse nó. Não mais pego a tração BC, pessoal. Agora eu pego as suas componentes vertical e horizontal.
Então, vou pegar a tração T, que é a tração que vai do ponto B ao bloco para baixo, e a tração AB, que é o que ele quer saber. Pessoal, se a força resultante é igual a zero, que é a condição do equilíbrio estático, então eu tenho, consequentemente, que a força resultante no eixo Y e no eixo X tem que ser igual a zero também. Pronto, pessoal, praticamente nós já matamos a questão. Falta só calcular quanto é que vai ser essa tração AB. É ou não é verdade? Como é que a gente faz isso, Samuel? Pessoal, muito simples. A tração, como a força resultante no eixo X é igual a zero, o eixo X, lembrando que é esse, o que a gente precisa fazer? Para que essa força resultante aqui seja igual a zero, a tração 3TCBX tem que ser igual à própria tração AB. Olha só que interessante. Então, a tração AB, eu só preciso resolver essa tração CBX. É ou não é verdade? E quem é essa tração CBX? Pessoal, é a própria tração CB vezes o cosseno de 30, não é? Então, vamos substituir o que a gente sabe. Então, a tração AB fica sendo igual à tração CB vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30. Ora, pessoal, mas o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar sendo igual a tração CB vezes raiz de 3 dividido por 2. Veja só, pessoal, que se eu só preciso descobrir quem é a tração CB agora para me matar a nossa questão. Tá certo? Aí você me diz, Samuel, como é que eu vou descobrir isso? Só resolver para o par de forças no eixo Y. Ele vai te dar tudo que tu precisa para encerrar, concluir a questão. Vamos lá então. Pessoal, se a força resultante no eixo Y é igual a zero, então significa que o par de forças, um está sendo igual ao outro. Então significa que a tração T, que vai do ponto B ao bloco, é igual ao T CBY. Olha só. Quem é o TCBY? Ora, mas eu sei, Samuel, que o TCBY é igual a TCB vezes o seno de 30. E o seno de 30 é 1 meio. Então, é igual a 1 meio a TCB dividido por 2. É ou não é verdade? Aí você vai me dizer, se eu isolar, eu quero saber quem é o TCB, né? Então, eu vou isolar ele. Então, o TCB é igual, passo para o outro lado 2, não é verdade? É igual a 2 vezes a tração, aqui ó, essa tração T aqui, na direção de baixo. Aí você me diz, esse é um problema sem solução. Como é que eu vou descobrir essa tração de baixo? Pessoal, bem simples. Repare bem, essa tração aqui ó, vai ser justamente, ela tá sendo tracionada no nó ao bloco, e quem é que está tracionando ela? Exatamente a força-peso, pessoal. Olha onde é que o peso vai atuar, sem atuar diretamente. Então, pessoal, nesse caso, olha que importante interpretação. A atração aqui é a própria força-peso. Sendo assim, pessoal, a força-peso vai ser quem? A massa desse bloco, 100 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 ou 10. Então, a tração é quanto? 100 kg vezes 10, que são 1.000, né? 1.000 quilos. Portanto, pessoal, se a gente substituir, o que é que a gente vai encontrar, então? A gente encontra, então, consequentemente, que a tração CB é igual a 2 vezes o peso, que por sua vez vai dar 2 vezes 1.000, que é 2.000. 2.000 newtons. Perfeito! E agora? E agora, praticamente já está matada a questão. Só precisamos substituir nessa equação, não é verdade? Então, pronto, vamos lá. Vamos matar a questão, então. Então, a tração AB é igual a raiz de 3
vezes a tração CB, mais a tração CB é 2.000, então é raiz de 3 vezes 2.000, dividido por 2. Ora, 2.000 eu posso dividir, posso cortar o 2 e dividir aqui por 2, que vai dar 1.000, não é? Então, pessoal, a resposta correta, o que é que me sobra? Me sobra o seguinte, que a tração AB, portanto, ela equivale a 1.000 raiz de 3 newtons. Tranquilo? Qual é o item correto? O item correto é exatamente o nosso item D. É o único item correto aqui nessa questão.